Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 16 de janeiro de 2024. Graças a Deus, graças ao Altíssimo, estamos aqui, vivos, caminhando em direção a Jerusalém Celestial. Em oração, em obediência à palavra, em vigilância, em sinceridade, né, irmãos? Meditando, orando, procurando fazer as obras, né? Que o Deus de Israel preparou para a igreja, para que ela fizesse. Estamos aqui. Nosso exemplo são os apóstolos, né? São os profetas. É Jesus Cristo, né? Amém, né? Graças a Deus. Então, irmão, vamos continuar aqui, né, com a nossa pequena meditação. Estamos falando aqui do resgate do pecado, né? Resgate da morte do pecado. Na aliança da graça, né? Estávamos lendo aqui Hebreus 10, 19 até o 29, vamos ler, né? Vamos ler esse texto completo, né? A gente começou a ler ontem e não deu para terminar. Vamos ver se a gente lê ele todo hoje, para a gente exatamente ver, né? Digamos assim, uma diretriz, né? Uma grande diretriz a respeito do resgate, né? Da morte do pecado. Então aqui no 19, vamos começar aqui no 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, ó, nesses primeiros versículos aí, né, estamos vendo aqui, né, ele colocando exatamente, né, o que significa o sacrifício do Senhor Jesus. Esse sacrifício, né, nos dá ousadia, nos dá coragem, né, digamos assim, para a gente entrar no santuário. O santuário agora é o quê? É a igreja, né? Entrar no santuário pelo sangue de Jesus. É claro que também ele está falando do verdadeiro santuário, que é a Jerusalém Celestial. Mas a igreja é o lugar celestial aqui na Terra, atualmente, né? É o lugar de adoração, certo? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Então ele criou um novo caminho, vivo, um novo caminho eterno, né? Pelo véu, né? Isto é, pela sua carne. Então a sua carne foi rasgada como foi rasgado o véu, né? E tendo um grande sacerdote que é o Senhor Jesus na casa do Deus vivo, né? Esse é o grande sacerdote, o sumo sacerdote, o Filho unigênito e primogênito. E aí no 22 ele diz assim, então, já que, né, nós temos essas características, essas qualidades deste sacerdote e desse sacrifício que ele fez, o que nós devemos fazer é nos chegar com o verdadeiro coração, ou que se entregar, né? Se entregar exatamente ao pacto, ao Senhor Jesus, na aliança. Né? Aquela frase que os religiosos dizem, né? Eu me entreguei a Jesus, aquela frase não é das religiões, não. Aquela frase é da igreja, né? Vamos nos entregar de coração ao Senhor Jesus, a palavra, a igreja, né? Cheguemos-nos
com verdadeiro coração, ó, em inteira certeza de fé. Nós estamos certos, a nossa fé nos dá certeza do que a gente está vendo, está entendendo, está fazendo, né? Tendo os corações purificados da má consciência, né? Então a palavra ela nos purifica da má consciência, porque ela nos aperfeiçoa no entendimento, o mau entendimento, né? As escrituras, por isso é que a gente está falando aí na boa consciência nas escrituras, né? Bom, aí no 23 ele continua, né? Já que é assim, né? Já que tudo é isso aí, esses atributos, então nos resta fazer o quê? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então quem prometeu não é qualquer pessoa, não é qualquer um, não. Quem prometeu foi o Pai Eterno, Criador de todas as coisas, e o seu Filho Jesus Cristo, né? Por isso é que a gente tem que reter firme a confissão da nossa esperança, da nossa fé, né? E o quê? Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, né? Como é que a gente vai nos estimular? Dentro da igreja, né? Se a gente não se reunir, como é que a gente vai se estimular? Como é que a gente vai se encontrar, se conhecer, né? E tomar decisões para que exatamente as outras pessoas conheçam a igreja, né? Conheçam o entendimento, a boa consciência, conheçam o sacrifício que o Senhor Jesus fez com a sua verdadeira qualidade, né? E aí ele continua, então, consideremos-nos, né? A nossa congregação, nos consideremos aos outros, nos estimulemos a caridade, as boas obras, não deixando a nossa congregação, né? Como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia, aquele grande dia, né? Para a igreja o arrebatamento, né? Mas é também para a humanidade e para Israel, é o milênio e o julgamento final, né? Porque, olha aí, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha aí a palavra dura aí, viu? Muito dura essa palavra. Pecado voluntário, né? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porque ele disse lá atrás, em outro texto, que o Senhor Jesus morreu apenas uma vez e eternamente. E ressuscitou, né? Mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, né? Tá certo? E aí ele diz mais, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então nós vimos lá na lei de Moisés que alguns pecados, né, a penalidade era a morte, né? Nos dando a entender que não tinha resgate para esses pecados, né? Certo? Aí ele termina dizendo o quê? De quanto maior castigo cuidais, vós, né? Será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho, do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, né? Então, agrava o Espírito da graça, né? O Espírito Santo, né? Quem peca, por exemplo, contra a igreja, né? Ele está o quê? Está pecando contra o Espírito Santo também, né? Porque o Espírito Santo ele está na igreja, certo? Quando ele for tirado, já não haverá mais Espírito Santo aqui na terra. Então nós estamos vendo aí, né, irmãos, a gravidade, né? Pisar o Filho de Deus, né? A gravidade exatamente
das transgressões, né? Quaisquer que sejam elas, e a respeito exatamente da sua recuperação, né? Do seu resgate, né? Aí vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, né? Amém, né?